Irmãos e irmãs, em Cristo, a todos a paz do Senhor Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, que Ele permaneça conosco hoje e sempre, eternamente. Amém. Sejamos todos bem-vindos, caros irmãos e irmãs, a mais esta celebração, a qual o Senhor nos convida a refletir um pouco mais sobre Sua Palavra e a transmiti-la, a traduzi-la, para que possamos transmitir ao nosso irmão, ao nosso próximo, aquele ao qual não tem oportunidade de participar aqui conosco agora. Mas para que saibamos ser fermento, sal e luz na vida dos nossos irmãos, na vida do outro, na vida daquele que se encontra perdido pelas vias do mundo, ou por qualquer outra situação, vamos pedir ao Senhor que abra o nosso coração para que Ele implante a sua semente em nós e para que essa semente produza frutos 100 por 1, para que possamos crer verdadeiramente e nele esperar e repousar no Senhor o nosso espírito, a nossa alma. Ó Deus, a quem sobe até vós os nossos louvores, por meio deste incenso qual acabamos de incensar com o turíbulo santo, aceitai, Senhor, as nossas preces,
Ouvi-nos, Senhor, e atendei-nos conforme o nosso merecimento. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Irmãos e irmãs, a palavra que o Senhor tem para hoje, para nós, inspirada por meio do Espírito Santo, vem do livro de Isaías, capítulo 42, versículos de 1 a 9. Isaías 42, de 1 a 9. O servo do Senhor e sua missão. Eis meu servo a quem apoio, meu eleito ao qual quero bem. Pus nele meu espírito, ele levará o direito aos povos, não gritará, não levantará a voz e não fará ouvir sua voz pelas ruas. Não quebrará a cana já rachada, nem apagará a mecha que está morrendo. Com fidelidade levará o direito. Ele não esmorecerá, nem deixará abater, até estabelecer na terra o direito. As ilhas aguardam sua doutrina. Assim fala Deus, o Senhor, que criou o céu e o desdobrou, que consolidou a terra com seus produtos, que concedeu o hálito aos homens, seus habitantes, o sopro vital ao que nela andam. Eu, o Senhor, te chamei com justiça, e tomei-te pela mão, e te formei, e te fiz como aliança do povo, como luz das nações, a fim de abrires os olhos cegos, tirares do cárcere os presos, e da masmorra os que moram na escuridão. Eu sou o Senhor, este é meu nome, não vou dar a minha glória a nenhum outro, e tampouco aos ídolos o louvor que me cabe. Vede, os primeiros acontecimentos já se realizaram, e estou a ponto de anunciar outros novos. Antes que eles venham à luz, dou-vos a conhecer. Estas são as palavras que o Senhor tem para nós, para hoje. São as maravilhosas e belas palavras. O Senhor Deus é um Senhor ciumento. Ele não se dá, ele não se deixa enganar, e ele não deixa que sejamos enganados por falsos ídolos. O Senhor, ele nos faz conhecer os seus domínios, e ele diz aqui por meio da leitura que tão pouco ele se deixará ser deixado de ser cultuado para que ídolos sejam cultuados, porque os ídolos não têm o poder de Deus. Os ídolos não são deuses e nem vêm de Deus. Assim somos nós, irmãos e irmãs. Que nós também não sejamos ídolos uns dos outros e nem tenhamos ídolos aos quais reverenciar. Que nós cultuemos somente a Deus, o nosso Pai, pois é dele que vem o nosso sustento, é dele que vem o nosso sopro vital, é dele que vem a nossa vida, é dele que vem a nossa salvação. Vamos rogar a Deus que sempre escute e que sempre ouça a nossa prece com a sua divina misericórdia e nos apoie em seu infinito amor, para que possamos também nós, a cada instante, mesmo que pecadores somos, também nós temos condições de um dia, no dia do juízo final, irmos dignos até ao tabernáculo do Senhor e sermos por ele julgados e sermos dignos de morar eternamente com ele no céu, em sua infinita misericórdia, em sua glória. Pois para isso ele nos criou, e desde os primórdios dos tempos, ele já havia escrito na palma de sua mão o nosso nome, e ele já havia preparado para nós um banquete junto a núpcias do Cordeiro. E para isso, hoje e sempre, ele nos pede que participemos da sua mesa, que continuemos com ele e que não deixemos que o pecado assole a nossa vida. Com isso, irmãos e irmãs, também nós, neste culto,
assim como em todos os outros, nós relembramos a parte da última ceia, a qual o Senhor esteve junto aos seus discípulos antes da sua paixão e morte, e nós percorremos aqueles últimos passos em memória do Senhor, assim como ele disse. Então, estando à mesa junto aos seus discípulos, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, este é o meu corpo. Depois, ao fim da ceia, ele pegou o cálice com vinho, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramada por vós e por todos os homens em remissão aos pecados. Fazei isto em memória de mim. E assim todos comeram e beberam e se fartaram do corpo e do sangue de Cristo. Vamos meditar um pouco, meus irmãos e minhas irmãs, pois este é um momento muito sagrado, no qual Jesus se entrega por todos nós, para que possamos ter a condição de sermos salvos e com Ele um dia habitar em sua infinita misericórdia.
Pai de misericórdia, hoje nós vos louvamos, Senhor, e vos bendizemos, porque este é o dia que o Senhor fez para nós, dia de louvor e de adoração. Muito obrigado, ó Pai, por nos dar-nos a oportunidade de participar dos seus infinitos e dignos mistérios misericordiosos. Concedei-nos, Senhor, também a nós poder um dia participar da vossa infinita bondade e misericórdia e contigo morar eternamente. Amém. Meus caros irmãos e irmãs, é chegada a hora de terminar o culto, mas terminamos somente esta parte aqui agora, porque a vida e a permanência com Deus é eterna. Assim, eu convoco a Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, que permaneça com todos nós hoje e sempre. Amém.